A nossa aula de atualidade do Mato Grosso do dia de hoje começa aí com um tópico de atualidade, que é uma queda de 68,8% na prática da queimada do estado em 2021, se comparado ao ano anterior, que foi o ano de 2020. Legal? Então vamos tentar entender essa questão dentro de um contexto mais amplo, porque ela nos ajuda lá nas provas de atualidade e eventualmente também na redação. Bom, é preciso lembrar que toda a região centro-oeste ela entra numa nova rodada de matriz econômica a partir da década de 1970. Na década de 70, o regime militar resolveu abrir uma nova fronteira agropecuária no centro-oeste. O objetivo era criar capacidade de produtos exportáveis pelo Brasil para que nós conseguíssemos os dólares necessários para a compra de máquinas, equipamentos e insumos básicos para continuar o processo de industrialização brasileira que havia se iniciado lá na década de 1930 com Getúlio Vargas. Diante desse cenário, a área do Centro-Oeste é basicamente uma área de cerrado, embora nós vamos encontrar também já o início da floresta amazônica, sobretudo no norte do nosso estado de Mato Grosso. A gente vai poder perceber que o modelo que foi implementado na região foi o modelo que nós chamamos de agronegócio, que também pode ser chamado de agrobusiness. Nós estamos falando de uma agricultura altamente tecnificada, e isso significa lá a mecanização da produção, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, pulverização aérea. Estamos falando do uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes artificiais, o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, defensivos agrícolas, os agrotóxicos, e também estamos falando da técnica da calagem, que é você depositar calcário sobre o solo para neutralizar a acidez desse solo. Estamos falando ainda da seleção genética de animais e sementes, que é um processo natural. Por um outro lado, podemos falar também da introdução dos OGMs, dos organismos geneticamente modificados, que nós chamamos comumente de transgênicos e que no nosso estado do Mato Grosso está muito presente com a soja e com o milho. A gente vai poder perceber que esse tipo de agricultura se realiza sobretudo em grandes propriedades rurais. E vamos lembrar que o estado do Mato Grosso está entre um dos maiores produtores de carne do nosso país. Embora a pecuária e a agricultura mais tecnificada, sobretudo nos últimos anos, vem buscando lá eliminar práticas rudimentares de produção, o processo de desmatamento e de queimada continuam. E aí qual é a jogada? É que o processo de desmatamento e queimada ele tem alguns objetivos iniciais. Primeiro, claro, quando eu pratico o desmatamento, eu quero abrir uma área para se tornar disponível para a agricultura ou para a pecuária. Mas é preciso lembrar também que muitas vezes a madeira ela é utilizada por madeireiros ilegais. E aí eu tenho que a madeira de boa qualidade vai para a indústria de móveis ou para a fabricação de carvão vegetal. Nós vamos observar que também é utilizado na construção civil, e depois que essa vegetação, que tem alguma importância econômica, foi retirada, se pratica a queimada de maneira dupla, primeiro, para liberar o resto da área da vegetação que não tem interesse econômico, e por um outro lado, vamos lembrar que a deposição de cinzas sobre o solo, ela neutraliza parte da acidez desse solo. Lembrando que os solos de Mato Grosso e do Centro-Oeste como um todo são solos ligeiramente ácidos. O problema é que em presença da água da chuva, que também é ligeiramente ácida, isso dissolve muito rapidamente os sais minerais hidrossolúveis presentes no solo, o que dificulta ou impede a absorção pelas plantas. E por isso a técnica da calagem, que é a técnica correta, que é a neutralização da acidez do solo pela deposição de calcário. Porém, as cinzas também funcionam. O grande problema é que depois da queimada e da deposição de cinzas, por um lado, eu neutralizei parte da acidez do solo, mas por outro lado, eu também queimei o húmus,
que é aquela camada superficial do solo formada por material orgânico em decomposição. Então há uma tendência clara de que esse solo fique um solo cada vez mais pobre com o passar dos anos. E é por isso que muitas propriedades vão estendendo a sua área de cultivo, porque as terras para trás ficaram terras mais empobrecidas e, portanto, menos produtivas. Observe lá que a gente tem uma série de consequências advindas do processo de desmatamento e queimada que não fica simplesmente na perda da biodiversidade. Quando eu queimo a vegetação e desmato, óbvio, né, que há uma tendência clara de que a erosão eólica provocada pelo vento e a erosão pluvial provocada pela chuva carregue uma parcela significativa dos nutrientes desse solo. Resultado, o solo vai ficando cada vez mais empobrecido e mais infértil. Por um outro lado, quando a água da chuva, sobretudo, carrega esse material, né, com a água, automaticamente ela leva para os rios e córregos da região e esses rios e córregos ficam assoreados. O que é o assoreamento? É o acúmulo de material inorgânico, como pedra, areia, cascalho, barro, argila, no leito dos rios, o que prejudica a biodiversidade aquática e prejudica a navegabilidade dos rios da região. Por um outro lado, claro que o desmatamento e a queimada provoca a morte da flora e da fauna e, portanto, uma perda de biodiversidade local. Além disso, a gente vai observar que esse solo ele começa a ter o que nós chamamos de efeito splash quando ocorre lá a chuva. A água da chuva bate sobre o solo, ela levanta partículas desse solo que caem ao lado. Abre aspas. Isso vai fechando os poros desse solo e a taxa de infiltração de água no solo se torna menor. Resultado, eu abasteço menos os lençóis freáticos, que são depósitos de água subterrânea, e ocorre mais o escoamento superficial da água. Esse escoamento pode levar à abertura de vossoroca, que são aberturas de fendas imensas sobre o solo. Em área de encosta de morro, pode ter o processo de abertura de fenda em V invertido, tudo bem? Que nós chamamos de ravinamento. A grande questão é que o solo vossorocado ou ravinado não tem recuperação. O máximo que eu posso fazer é plantar vegetação em volta para impedir ou tentar impedir a abertura ainda maior. Por um outro lado, esses solos, cada vez mais empobrecidos, tendem a um processo de arenização, que é uma grande quantidade de areia sobre o solo, tornando o solo menos fértil, e se encaminha para uma desertificação, que é a ausência de material orgânico. Então, quando nós olhamos para o Pantanal, que é uma imensa planície de drenagem, e a gente observa, né, que de 2020 para 2021 caiu 68%, né, a prática da queimada, isso é uma boa notícia. Mas é preciso a gente lembrar que no ano de 2020 nós perdemos mais de 3 milhões de hectares, né, de terra no Pantanal, fruto do desmatamento e da queimada. Vamos lembrar, a gente está falando lá que no Brasil, que tem um país basicamente tropical, e lembrando que o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde fica o Pantanal, tem um clima tropical continental, onde você tem, né, um outono e inverno seco e você tem uma primavera-verão mais chuvosa. Resultado, como no ano de 2020, né, as chuvas foram poucas e esparsas, o número de queimadas foi muito maior. E lembrando, claro, que quando se pratica a queimada, que aliás é um crime ambiental, né, o fogo não respeita a fronteira de propriedade e, portanto, ele se espalha por uma área muito maior do que aquela que fora desejada. Claro que eu posso pensar em incêndios de causas naturais, como, por exemplo, queda de raio, a seca muito forte em cima da vegetação e por aí vai. Mas a imensa maioria das queimadas tem causa antrópica, ou seja, provocada pelo ser humano.
e, portanto, a gente não pode culpar a natureza por essa situação, e sim o avanço, né, da agricultura e da pecuária, que ainda tem no estado do Mato Grosso algumas práticas rudimentares de produção, como o desmatamento e a queimada. Legal? Então vem para cá. A área atingida pelo fogo em 2021 no Pantanal é maior do que a média histórica da região, porém caiu 66,8% de 2020 para 2021, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. De acordo com a análise de dados da área afetada até o dia 21 de novembro, 1.283.000 hectares foram queimados em 2021. Eu quero lembrar para você que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, na verdade, eu tenho que colocar lá 1 milhão multiplicado por 10 mil metros quadrados. É uma área gigantesca, maior do que vários países europeus, por exemplo. Mas no ano de 2020, isso for ainda pior. O indicador foi 3 vezes maior. Perfeito? Olha para cá. Diante de 3.878.650 hectares que foram contabilizados no mesmo período de 2020. O Pantanal se estende do nosso estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e sofreu em 2020 o pior ano de queimadas da história do bioma, segundo o monitoramento feito pela LASA. Em 2021, até o último dia 22 de novembro, foram 8.088 focos de incêndio contabilizados no Pantanal. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o início do período das chuvas, da primavera-verão, principalmente na região da Pantanal, abre aspas, ajudou a extinção dos focos de incêndios florestais que ainda estavam ativos em novembro do ano de 2021. Observe aqui no mapa, que o fogo, no dia 15 de julho, em pleno período do inverno, se alastrava por todo o estado do Mato Grosso, sobretudo na porção central do estado, que é onde ficam os principais municípios produtores, de pecuária extensiva de gado, e por um outro lado, da agricultura, sobretudo de soja, milho e algodão, voltados para a exportação. A área queimada no bioma Pantanal em 2020 assusta, Observe que em 2020, 19% do bioma fora queimado. Uma das áreas de maior queimada foi no Parque Estadual do Encontro das Águas, que teve 84,2% da área queimada e que fica no nosso estado, do Mato Grosso. A gente vai observar que a terra indígena Cadivel, com 34,9% no estado do Mato Grosso do Sul, representou aí outra área de forte devastação. Lembrando que a área em verde são as unidades de conservação, as áreas em laranja, as terras indígenas e depois a área queimada. Quais são as causas, então, das queimadas, pessoal? Primeiro, a limpeza ou retirada da cobertura vegetal para a formação de pastagem para o gado ou para o cultivo agrícola. Uma outra fonte de queimadas é a colheita da cana-de-açúcar. Aqui nós temos uma prática que em alguns estados brasileiros foi abolida, como no estado de São Paulo. O que ocorre é que a cana-de-açúcar, para ser cortada, quando sobretudo cortada com mão de obra humana, você tem um trabalho muito grande, que é o corte por braçada, e as folhas dificultam muito o corte, elas são muito afiadas e costumam provocar vários cortes nos trabalhadores. Para facilitar o processo de corte, é feita a queimada no canavial. Óbvio que essa queimada lança grande quantidade de dióxido de carbono na nossa atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa,
que agrava o aquecimento global. Por um outro lado, quando se pratica essa queimada, muitas vezes o fogo foge de controle e entra em área florestada, né, de Mata Atlântica na região, típica de Mata Atlântica ou Olá, de meus floresta. amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula. 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restantes, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.